Oi pessoal, hoje nós vamos aprender esse tapete losango encamado. Nesse eu vou formar um quadrado com 4 quadradinhos, como se fossem 4 flores no centro. Então eu vou dar uma laçadinha na agulha aqui, na linha, para prender a linha, e vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui na minha primeira corrente, enfio a agulha e puxo o fio. Opa, peraí. Então, eu venho aqui e dou uma laçada para prender o fio na agulha, pode ser um nozinho. Vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui na minha primeira correntinha e puxo o fio. E puxo novamente aqui na minha última corrente. Fiquei com uma argolinha. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas é como se fosse um ponto alto, um falso ponto alto. Vou levantar 2 pontos altos, já segurando, prendendo esse fio inicial aqui para esconder ele no meio dos pontos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos. Primeiro, agora o segundo. Faço 2 correntinhas de separação. Então, eu fiquei com 3 pontos altos, porque essa minha primeira corrente também conta como um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos e 2 correntinhas. Dou uma laçada, vou novamente dentro da argola. E já prendendo esse fiozinho junto com o ponto, eu levanto mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, mais 3 pontos altos. Então, eu vou ficar no total com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Quando eu chego no último, ao invés de fazer uma correntinha igual eu fiz aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Será um ponto baixo deitado. Então, eu dou a laçada na agulha e venho aqui, ó, na minha terceira correntinha. Eu tenho aquelas 3 correntinhas iniciais que formaram meu primeiro ponto. Eu venho na terceira, enfio a agulha, puxo o fio e dou uma laçada para fechar esse ponto baixo. Então, eu vou ficar como se fosse uma correntinha. Esse ponto baixo deitado fica como se fosse uma correntinha. Por quê? Agora, esse meu fiozinho aqui, essa minha corrente que tá na agulha, ela tá do lado de cá. Se eu tivesse feito 2 correntinhas e terminado aqui, eu teria que andar esse espaço todo até chegar na próxima corrente. Então, para economizar fio, a gente já faz aqui um ponto baixo deitado. Agora, aqui eu vou iniciar a minha segunda carreira. Então, eu vou fazer aquelas 3 correntinhas iniciais que formam meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, dou uma laçada e na mesma corrente de base, eu levanto mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei assim, com 2 bloquinhos de pontos altos na mesma corrente de base, para formar o meu canto.
Agora, eu faço 2 correntinhas de separação e vou para a próxima corrente. E vou repetir o que eu fiz no primeiro canto, com 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos na mesma corrente de base. Duas correntes de separação, vou para o próximo canto e repito. Duas correntes de separação e vou para o último canto. Três pontos altos, duas correntes de separação, na mesma corrente de base, levanto mais 3 pontos altos para formar o meu canto da peça. É um square quadrado, é uma florzinha quadrada. Só que aqui, diferente da carreira anterior, como já é a última carreira que eu vou fazer no laranja, então eu vou finalizar normalmente com 2 correntinhas, finalizando com 2 correntinhas. Venho aqui no final, aqui naquele meu primeiro, venho aqui naquela corrente inicial, que era o meu primeiro ponto da carreira. Na terceira correntinha, eu enfio a agulha por baixo, puxo o fio e puxo aqui novamente, fazendo um ponto baixíssimo. Então, meu quadradinho ficou assim. Agora, para fazer o acabamento, eu vou puxar esse fio, vou cortar. E esse fiozinho eu vou esconder atrás, no avesso da peça. Então, venho aqui, ó, nessas correntinhas que eu tenho no avesso do ponto e puxo esse fio. Na segunda correntinha, né, qualquer corrente aqui, qualquer fio que tiver no avesso do ponto, enfiei a agulha. Distorço esse fio e vou abrir ele ao meio, vou dividir ao meio, 3 fios para lá, 3 para cá. Passo 3 fiozinhos, né? Aqui, ó, dividi em 2, um lado para lá, outro para cá, e vou dar um nozinho. A laçadinha, sempre a terceira laçadinha você inverte para travar esse nó. Assim ele não corre e não vai desmanchar. Venho com a tesoura aqui bem rente ao nó, mas com cuidado para não cortar o nó. E corto o fio. A mesma coisa eu vou fazer com esse fio aqui que a gente iniciou. Vou passar ele pela correntinha, distorcer e fazer um nozinho e cortar o fio. Então, ele vai ficar assim. Agora, eu vou mudar a cor, vou colocar, no caso aqui, eu vou colocar um tom de verde, porque ele tá simbolizando, tá representando uma flor. Então, isso aqui é uma flor quadradinha, e eu vou fazer aqui as folhas em volta. Então, agora eu vou pegar um tom de verde, pode ser um verde mesclado, um verde que combine com a cor da sua peça. E a ideia como é usar sobras e como a ideia é usar sobras, então eu vou pegar uma sobra do verde, de um verde que eu tenho aqui, verde claro. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa carreira, eu vou fazer com a carreira com barbante verde. Faço um nozinho no canto.
um nozinho frouxo, tá? Essa primeira laçadinha faz frouxa pra agulha caber dentro dele. Aí, a segunda laçadinha você já faz mais apertadinho. Enfio a agulha aqui e vou levantar 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas representam meu primeiro ponto alto. É um ponto alto falso. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Na mesma corrente de base, eu faço 3 pontos altos. Então, nos cantos sempre será dessa forma, com 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Agora, eu venho para a lateral. Na minha lateral, eu tenho uma corrente, eu vou levantar um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, vou para o próximo canto. No canto sempre será 2 bloquinhos com 3 pontos altos cada. Duas correntes de separação. Cheguei novamente na lateral. Na corrente de base da lateral, eu vou levantar 3 pontos altos. Então, eu vou adiantar essa peça até chegar aqui no finalzinho para mostrar como é feito o acabamento. Mas é feito da mesma forma que foi feito na carreira anterior. Cheguei no final da minha carreira, fiz o último bloquinho. Então, para finalizar, eu vou fazer as 2 correntinhas de separação. Venho aqui na terceira correntinha do meu primeiro ponto, puxo o fio e puxo novamente aqui na corrente, fazendo um ponto baixíssimo. Puxo esse fio, corto e vou fazer o acabamento assim como eu fiz lá na segunda carreira. Puxo esse fio para trás. Agora, eu prendo a agulha aqui em um fiozinho do ponto, vou torcer esse barbante, abrir ele ao meio, dividir 6 pontos para lá, 6 fios para lá, dividir 3 fios para lá, 3 fios para cá, puxo e vou fazer o meu nó. Então, eu faço 2 laçadas pro mesmo lado e a terceira eu inverto para travar esse nó. E dou uma boa apertada. Corto o barbante bem rente, aqui o nozinho, ó, aqueles fiozinhos, corto bem rente ao nó, com cuidado para não cortar o nó. E o nosso square ficou assim. Então, eu vou fazer 4 square iguais a esse. São 4 squares igual a esse. Vou concluir esse daqui e volto com vocês para mostrar a próxima cor. Então, com a próxima cor, aqui no caso eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, eu vou usar uma cor caramelo. Então, na próxima eu vou fazer mais uma carreira e já vou emendar um square no outro, formando um quadrado, tá? Esse será o centro da nossa peça, aproveitando sobras. Então, meus 4 squares estão prontos. Agora, eu vou fazer a emenda deles. Então, agora eu vou fazer a emenda dos square, formar um quadrado com esses quadradinhos. Vou usar aqui o fio 6 na cor castanho.
Então, eu vou fazer o seguinte. Em volta desse square, eu vou fazer outra carreira igual a essa. Porém, eu vou fazer 1, 2, 3. Na terceira lateral, eu vou começar a emendar no próximo. Tá? Então, eu não vou fechar ele todo. Antes de concluir a carreira, eu paro para começar a emenda com o próximo square. Emendando dessa forma, a gente não precisa ficar cortando o fio e emendando novamente, né? Vou fazer só uma emenda de fio, só um corte. Então, aqui eu inicio da mesma forma que eu fiz as outras carreiras, com as 3 correntinhas. E vou formar esse leque do canto, assim como eu fiz nas outras carreiras. Eu coloquei um fundo branco aqui, porque essa cor aqui, no fundo que eu tava usando marrom, vocês não iriam conseguir enxergar. Por isso que eu troquei a cor de fundo, que é a toalhinha da mesa. Então, tô fazendo o meu lequezinho com bloquinhos de 3 pontos altos. Correntinha, 2 correntinhas de separação. Venho na lateral e levanto o bloquinho com 3 pontos altos. Mesma coisa que eu fiz na outra carreira. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês no ponto que eu preciso mostrar mais detalhadamente para vocês. Então, adiantei as 3 laterais e ficou assim. Então, aqui no último, eu não concluí o leque, porque eu não vou virar aqui. Então, eu fiz só 3 pontos altos. Agora, eu vou pegar o próximo square e vou começar a trabalhar ele. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. Só que aqui, quando eu vou fazer essa primeira carreira, eu já vou emendando nesse. Então, aqui, ó, vou pegar aqui no meu canto, ó, tô no canto desse, né? Fiz os 3 pontos altos. Vou dar uma laçadinha, venho no canto desse e vou fazer também 3 pontos altos. Já começando a emenda no outro square. Então, fiz os 3. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, vou posicionar, deixa eu tirar esse aqui. Vou posicionar esse aqui e vou começar a fazer emenda aqui. Então, eu venho aqui nessa corrente do primeiro square, né? Vou chamar de primeiro square, segundo square. Então, eu fiz uma correntinha, aí eu venho aqui nessa corrente de base do primeiro square, vou enfiar a agulha e prender com um ponto baixíssimo. Só puxo o fio, passa pela corrente prendendo. Faço mais uma correntinha. Dou a laçada e venho para o segundo square e vou levantar os 3 pontos altos. Bloquinho de 3 pontos altos na corrente de base. Faço uma correntinha de separação, vou na corrente, na próxima corrente de base do primeiro square e faço a mesma coisa. Enfio a agulha por baixo, puxo o fio e puxo pela corrente de separação. Então, já tá preso, já prendi. Faço mais uma correntinha, dou a laçada, venho pro segundo square e faço o meu bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou para a próxima correntinha de base do primeiro square, prendo, volto. Agora, eu cheguei no canto. Então, vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou lá aqui, ó, no meu canto, vou no cantinho do primeiro square, prendo da mesma forma, peraí que escapou aqui.
Vou prender da mesma forma. Faço mais uma correntinha de separação. Então, ficou assim, ó. Ele já ficou preso. Agora, eu vou fazer essa minha lateral aqui. Então, aqui eu vou concluir o meu leque. Aqui eu tenho um leque, né? Quando eu digo leque, é sempre assim, ó. O canto onde eu tenho 3 pontos altos, correntinhas e mais 3 pontos altos na mesma corrente, no mesmo canto. Isso a gente chama de leque. Então, aqui eu vou concluir agora o meu leque para terminar a lateral desse square. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Bloquinho de 3 pontos altos. Até chegar lá no canto. Cheguei no canto, vou fazer só 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou iniciar novamente a emenda com o próximo square. Dou uma laçada, venho no canto do terceiro square. Vou levantar os 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Venho na minha corrente de base do square anterior, puxo o fio, fechando com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, dou a laçada, volto pro square que eu tô trabalhando e vou fazer os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou para a próxima corrente de base. Prendo com ponto baixíssimo. Uma correntinha de separação, dou a laçada, volto pro square que eu tô trabalhando, levanto os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pro próximo, pra próxima corrente de base, prendo com ponto baixíssimo, faço uma correntinha de separação, cheguei no canto, vou levantar os meus 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui no canto, né, na pontinha. Só que agora, ao invés de colocar aqui dentro, ó, eu vou colocar bem no meio da emenda. Aqui onde eu já tenho uma emenda, eu enfio a agulha e puxo para fazer o ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de separação. E agora, eu continuo fazendo esse leque. Vou completar o lequezinho aqui do square que eu tô trabalhando. Agora, deixa eu mostrar bem para vocês não confundirem. Aqui, ó, observa que eu tô descendo novamente, ó. Eu fiz isso, tô descendo, tá? E o próximo será aqui. Então, eu vou descer aqui, iniciar esse e fazer isso, tá? Então, deixa eu adiantar essa parte aqui.
Cheguei no canto, vou fazer só 3 pontos altos. Uma correntinha e posiciona. Pego o próximo squarezinho, vou fazer o mesmo esquema. Mesmo esqueminha, dou a laçada e começo a trabalhar agora no quarto square. Tá, os 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Aí, venho aqui na minha correntinha de base do square anterior, enfio a agulha por baixo, puxo o fio, fazendo ponto baixíssimo. Uma correntinha de separação. Dou a laçada, venho no meu square atual e levanto 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou lá na minha corrente de base do square anterior e prendo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha de separação. Dou a laçada, venho no meu próximo square, aqui ó, no square atual, e vou levantar os 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, vou prender no próximo, na próxima corrente, né, do square anterior. Faço a correntinha. Agora, eu cheguei no canto. Então, aqui no canto, eu vou levantar 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. E agora, eu vou prender canto com canto. Então, ó, tá vendo? Aqui eu não tenho mais correntes de base. Agora, o próximo é o canto. Então, eu vou enfiar aqui no meio, onde eu faço a emenda. Onde foi feita a emenda. Peraí, que agora tá difícil de enxergar. Vou enfiar aqui bem no meinho, puxar o fio e prender. Faço uma correntinha de separação. Agora, eu volto aqui no square e vou completar esse lequezinho do canto. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui na corrente de base do squarezinho que eu vou fazer emenda. Puxo o fio e prendo. Faço mais uma correntinha de separação. Dou a laçada, venho na corrente de base do square que eu tô trabalhando. E vou levantar os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou lá novamente. Então, fazendo dessa forma, a gente economiza barbante, porque não precisa fazer arremate, não precisa cortar, né? Não precisa fazer arremate. Então, a gente acaba economizando tempo também. Não precisa estar arrematando, vai fazer só um arremate no final. Então, cheguei aqui no último, né? Então, essa emenda do meio tá praticamente pronta. Já emendei os 4. Agora, ó, falta aqui o meu último lequezinho. Então, vou fazer 3 pontos altos para completar a lateral, certo? Completei a lateral, faço uma correntinha de separação. Ainda tem aqui, ó, um cantinho para emendar. Peraí, deixa eu posicionar aqui. Aqui ainda tem um cantinho para emendar.
faço a emenda. Ó, agora sim, tá tudo emendado. Tá tudo emendadinho aqui, né? Agora eu vou completar, Aqui já tá feito, então eu venho aqui e vou dar a volta nele completando essa carreira. Então, vou virar aqui. Ó, aqui eu tenho um leque, vou completar esse leque aqui. Iniciando a lateral. Completei o leque, faço as 2 correntinhas de separação e vou fazer agora a carreira normalmente. Com 2 correntinhas de separação. Cheguei no meu leque, aliás, cheguei no canto, onde a gente forma esse lequezinho, né, pra formar o cantinho. Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. No canto, sempre precisa ter os 6 pontos altos, né? 3 mais 3, para formar esse biquinho aqui, para formar o quadrado. Agora, viro, vou completar a próxima lateral. Achei que combinou bem essa cor, né? Essa cor castanho, é um café com leite. Combinou bem com esse tom de laranja. Então, cheguei aqui no canto. Vou fazer 3 pontos altos aqui. Só que aqui eu tenho que formar um lequezinho, né? Igual eu tenho aqui no canto, eu tenho que formar aqui. Então, aqui agora, eu só vou fazer uma correntinha, venho aqui no meio e faço um ponto baixíssimo, só prendo. Faço uma correntinha de separação e vou completar o lequezinho do lado de cá. Com 3 pontos altos. Então, ele vai ficar assim, ó, um lequezinho do lado de cá, outro do lado de cá, igual aqui. E agora, eu vou continuar fazendo normalmente os meus bloquinhos com 3 pontos altos. Até chegar ali no cantinho. Então, aqui é o meu canto. No canto, eu sempre tenho um lequezinho com 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vou fazer 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Deixa eu virar aqui. Então, a parte mais complicadinha, se é que é complicado, né? Porque depois que você entende, fica muito fácil. Mas a parte mais complicadinha é essa daqui. Depois, o restante do trabalho é só carreiras com bloquinhos de pontos altos. Então, vou adiantar aqui até chegar ali no meio novamente, só para eu relembrar para vocês como faz a emenda ali no meio, onde já tem a emenda de um square com o outro. Aqui, ó. Então, fiz a lateral, aí cheguei aqui no canto, vou fazer os 3 pontos altos.
uma correntinha de separação e vou pegar aqui no meio, ó, e prender, para formar o leque do canto, ó. Formei o lequezinho do canto, agora eu tenho que formar do outro lado. Então, eu faço uma correntinha de separação, venho aqui no canto e completo esse leque com mais 3 pontos altos. Então, ficou o lequezinho aqui, ó. Faço 2 correntinhas e vou concluir a carreira. Então, tá ficando assim, ó. Vai sempre dando uma ajeitadinha. Conforme vocês vão trabalhando em volta dele, ele vai... Tá vendo que ele fica assim, ó. Fica meio repuxadinho. Mas conforme vocês vão trabalhando as próximas carreiras, ele vai se ajeitando, vai ficando quadradinho certinho, vai se manter quadradinho, tá? Então, fiz isso aqui, né? Fiz a emenda aqui. Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer o canto, igual eu fiz aqui. Vou descer, fazer aqui, completar os leques e vou concluir essa carreira. Aí, eu volto com vocês para mostrar como será a continuação. Então, terminei, adiantei a peça, já fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui, ó. Vou fazer pontinhos, ponto baixíssimo aqui, ó. Só puxar o fio e passar pela correntinha, até chegar aqui no meio. Cheguei aqui, agora eu só vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Ah, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui, ó. Pra não ficar nenhuma dúvida. Mas aqui agora a gente só vai fazer, eu vou fazer mais 5 carreiras. Só vou fazer as 5 carreiras no mesmo ponto que eu fiz aqui, depois eu volto pra trocar de cor. Só vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra não ficar nenhuma dúvida, como que eu vou fazer aqui pra levantar os bloquinhos. Então, aqui no meio, eu sempre vou, no canto, sempre vou fazer lequezinho pra continuar sempre quadradinho. Então, eu vou levantar minhas 3 correntinhas iniciais. Fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Mais 3 pontos altos. Formando o meu leque do canto. Aí, eu vou pra lateral, faço 2 correntinhas de separação e venho pra lateral. Esse fiozinho aqui atrás é aquele que ficou da sobrinha do... que eu tenho que arrematar. Que foi da emenda. Já vai deixando o like pra mim, por favor. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal para estar recebendo todas as notificações, todas as novidades que tiver no canal. Se inscreva, compartilhe o link com as amigas, com os amigos. Então, quando eu cheguei aqui, ó, então eu fiz essa lateral de bloquinhos. Quando eu cheguei aqui, eu vou fazer assim, ó. Aqui eu tenho um square, né? Aqui eu tenho o leque de um square. Aqui eu tenho o leque do outro square. Então, eu vou levantar um ponto alto aqui dentro. Um ponto alto aqui dentro desse leque. O segundo ponto alto na emenda. E o terceiro ponto alto no square, aqui no leque do outro square. Então, ele vai ficar assim, retinho, tá?
Tem muita gente que chega aqui no meio e levanta os 3 pontos altos no mesmo lugar, aí ele fica torto, ele fica aberto. Para ele ficar retinho igual aos outros, tem que fazer assim, ó. Um aqui, um no meio e o outro do outro lado, certo? Então, é só isso. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas e os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chega no canto, eu faço o lequinho, que é 3 pontos altos, 2 correntes mais 3 pontos altos. E assim vai. Vou concluir a carreira, vou fazer mais 5, né? No total, vou ficar com 5 carreiras e mais essa aqui do square, que se você contar daqui pra cima, vai dar 6, tá? Então, é essa aqui mais 5. Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer as 5 carreiras e já volto com vocês para mostrar a troca de cor e o que eu vou fazer na próxima carreira, que aí já começa a mudar um pouquinho. Né? Porque essa nossa peça, ela vai ser comprida, né? A gente começa fazendo ela quadrada, só que ela vai ser uma peça comprida. Dá tanto para fazer tapete, um tapete menor, um tapete maior, uma passadeira, um caminho de mesa. O início é sempre o mesmo. O que vai mudar é o comprimento, é quantas carreiras vocês farão daqui por diante. Se vocês quiserem que a peça fique maior, mais larga, se vocês quiserem que a peça fique mais larga, vocês vão aumentar o tamanho desse square, porque a largura da peça, vocês vão medir sempre aqui, ó, tá? Então, aqui no caso, ainda falta 5 carreiras. Então, quando eu terminar essas 5 carreiras, eu explico para vocês como alterar a largura da peça. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, terminei as 5 carreiras. Agora, eu vou cortar a linha aqui, ó. Agora, eu vou puxar o fio aqui, vou cortar e vou fazer aquele acabamento escondendo a linha aqui atrás. Aí, eu vou pegar o verde, o mesmo verde que eu fiz aqui nas folhas, e vou fazer uma carreira de bloquinhos na cor verde. Agora, eu vou pegar em outra ponta, ó, vou voltar aqui, pegar em outra ponta. E vou colocar o fio verde. Vou fazer um nozinho. Faço a primeira laçadinha, eu faço frouxa, pra deixar um espaço pra entrar a agulha. E a segunda laçadinha, aí eu já faço com força e dou uma apertadinha. Aí, aqui eu vou levantar as 3 correntinhas pra iniciar a carreira, mais os 2 pontos altos. Então, eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior, 2 correntinhas. Agora, na mesma corrente de base, eu levanto mais 3, porque no canto é sempre assim. No canto do quadrado é sempre assim, tem um lequezinho com 6 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Então, fiz o meu lequezinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou para a lateral e vou levantar os 3 pontos altos. Então, aqui, eu só vou repetir o que eu fiz nas carreiras anteriores. Bloquinhos com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas de separação. Então, eu vou dar a volta aqui na peça, para o vídeo não ficar muito longo,
Vou fazer, adiantar essa carreira aqui e já volto com vocês para mostrar agora como que a gente vai fazer o alongamento da peça. Agora, a gente vai fazer o prolongamento da peça, né? A gente tem um square quadrado. Temos uma toalhinha quadrada. Agora, a gente vai iniciar o prolongamento dessa peça pra lá e pra cá. Então, a gente vai fazer assim. Primeira dica. A gente vai fazer aqui 3 carreiras desse lado e depois 3 carreiras do lado direito, tá? Não faz tudo de um lado só. Não faz esse prolongamento tudo pra cá, até terminar, pra depois começar o outro. Porque se a sua linha acabar, você vai ter que desmanchar tudo isso pra arrumar. Então, faz assim, vamos fazer 3 carreiras desse lado, fazer o acabamento. Aí, faz as 3 carreiras desse lado e faz o acabamento. Você já vai entender o que eu tô falando. Então, agora eu vou voltar pra cor castanho, que é essa cor aqui. Vou em uma das pontas desse quadrado e vou contar 1 bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos. Entre o terceiro e o quarto bloquinho, eu vou prender o fio, tá? Então, ó, tem esse aqui é do lequinho do canto, né? Então, eu conto ele. 1, 2, 3. Aí, entre o terceiro e quarto, eu amarro meu fio e vou começar a fazer os bloquinhos. Então, amarro ele bem frouxinho para que caiba a agulha e o próximo nozinho mais apertado. Então, ó, cabe a minha agulha aqui. Então, agora eu vou levantar as 3 correntinhas para iniciar a carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Dou a laçada e faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação. Vou para a próxima corrente de base e levanto 3 pontos altos. Então, os bloquinhos serão sempre com 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir isso até chegar aqui no meu canto. Vou fazer o canto normalmente, como eu fiz nas carreiras anteriores. Aí, eu vou vir fazendo aqui desse lado. Quando eu chegar aqui, eu vou contar a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Aqui, eu vou terminar uns bloquinhos. Então, eu vou vir fazendo, fazendo, fazendo. Quando chegar aqui, eu vou parar de fazer. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Assim, o vídeo não fica tão longo. Então, eu terminei essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Eu vim fazendo, ó. Comecei aqui e vim fazendo, fiz a pontinha aqui, né? O leque. E cheguei aqui. Então, eu fiz só uma lateral. Agora, eu vou virar. Vou virar a peça do avesso para continuar a fazer, para fazer a segunda carreira dessa lateral. Então, aqui em cima do meu último ponto, eu vou levantar 3 correntinhas. Mais 2 de separação. Então, eu fiz 5 correntinhas no total. Dou uma laçada, venho na corrente de base e vou levantar 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas e vou pro próximo bloquinho, vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Então, tô na segunda carreira.
Aqui é dessa, eu chamo essa parte de camada, tá? Então, vou fazer, eu tô na segunda carreira dessa camada. Então, eu vou continuar fazendo esses bloquinhos com 3 pontos altos. Chego aqui no leque, vou repetir o leque como eu fiz nessas carreiras anteriores. E venho continuando fazendo os meus bloquinhos com 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui, vou fazer o bloquinho aqui, vou fazer aquela 2 correntinhas de separação e vou levantar um ponto alto aqui no último. Então, eu vou adiantar e já venho mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Então, já adiantei a carreira, a segunda carreira dessa camada. Cheguei aqui no finalzinho, então, eu fiz as 2 correntinhas de separação. Venho em cima do meu último ponto e vou levantar um ponto alto. Vou girar a peça, colocar o lado direito virado pra mim. Vou levantar 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos dentro da corrente de base. Então, fiquei com 3 pontos altos. Faço as 2 correntinhas e vou para a próxima corrente de base, levantar os 3 pontos altos. Então, vou continuar agora. Vou continuar fazendo os bloquinhos. Faço o lequezinho e venho até chegar aqui no final. Aqui no final, vou fazer os 2 pontos altos e o terceiro em cima dessa corrente. Conto 3 correntinhas e levanto um ponto alto. Então, aqui no final, eu fico com 2 pontos altos dentro da corrente e o terceiro em cima dessa corrente, que é um ponto alto. Ela representa um ponto alto, tá? Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Terminei a terceira carreira dessa minha primeira camada. Então, eu fiquei com 2 pontos altos na corrente e um ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou cortar esse fio, vou arrematar ele para começar a próxima carreira, eu vou mudar de cor, tá? Aqui, eu fiz o quadrado e aí fiz essa carreira aqui em verde. Nessa daqui, eu vou fazer 2 carreiras, uma em verde aqui e depois em laranja, esse mesmo laranja que eu usei na flor. Agora, com a cor verde, eu vou iniciar aqui pela lateral. Vou prender aqui, né, fazer um nozinho e fazer pontos baixos aqui nessa lateral. Ó, nesse ponto aqui, eu enfio a agulha e vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos baixos. No próximo, aqui onde eu tenho só a corrente, também faço 2 pontos baixos. Na corrente, tá, gente? Não é por dentro do... Não é por baixo do ponto, não. É na corrente do ponto. Quando eu chegar aqui no final, vou fazer 5 correntinhas, que são aquelas 3 equivalentes a um ponto alto e mais 2 de separação. Aí, eu venho na minha corrente e levanto os 3 pontos altos. Então, aqui agora eu continuo na mesma sequência de fazendo bloquinhos de 3 pontos altos em cada corrente de base. Vou até o final, aí vou repetir aqui na lateral, vou fazer também pontos baixos aqui, ó, tá?
Agora, eu terminei essa carreira verde, agora eu vou começar o laranja. Só que o laranja eu vou começar aqui de cima de novo. Não vou fazer na lateral não, tá? Vai ser aqui em cima igual eu fiz as outras carreiras. Só o verde que eu passo aqui, faço esse acabamento. Então, eu vou prender o laranja aqui. E vou fazer a carreira normalmente, só aqui em cima, sem descer pra lateral, tá? Então, essa carreira laranja, ela é a última carreira dessa camada. Então, agora, essa camada ficou com 5 carreiras, né? 3 na cor castanho, uma verde e uma laranja. Então, eu vou fazer mais uma camada. E aí, vai ficar com 1 metro. Se vocês quiserem que ela fique maior, vocês vão ter que ir aumentando a quantidade de camadas. Aí, vocês vão aumentando de 5 em 5 carreiras. É lógico, isso vai ser dos dois lados, né? A altura dessa camada aqui, ela tem 8 centímetros. Então, se você aumentar, você vai aumentar uma de um lado, outra do outro, vai aumentar de 1 metro para 1,16 m. Se vocês quiserem maior, aí vocês vão aumentando. Então, vai aumentar de 16 em 16 centímetros, né? Que é 8 centímetros para cada lado. E aí, vocês vão aumentando, aí vocês conseguem fazer o comprimento que quiserem. E aí, só lá na última camada que tem o bico, nessa cor laranja. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Então, eu adiantei essas 3 carreiras aqui, da segunda camada, né? Camada que eu falo é isso aqui, ó. Primeiro eu tenho o quadrado principal, central. Aí, eu fiz essa camada aqui, e agora eu tô na segunda camada. Então, nessa segunda camada, eu vou repetir isso que eu fiz aqui. Então, eu fiz as 3 carreiras na cor castanho. Agora, eu vou fazer a carreira na cor verde, igual eu fiz aqui, ó, iniciando pela lateral e subir. Então, eu vou iniciar pela lateral com pontos baixos e vou começar a fazer os bloquinhos aqui, igual eu fiz aqui, ó. Depois, eu venho com a carreira laranja. A carreira laranja eu vou iniciar aqui em cima mesmo, igual eu fiz aqui. Porém, a gente terá eu teria uma segunda carreira na cor laranja, que já será o bico. Então, vocês prestem atenção agora, porque se vocês forem fazer uma passadeira, ou seja, um tapete maior do que esse que eu tô fazendo, vocês só vão repetir o que foi feito aqui, tá? Vocês vão repetir, porque eu vou fazer essa segunda carreira na cor laranja, porque eu já vou finalizar o tapete. Mas se vocês querem ele mais comprido, vocês vão repetir essa camada aqui, só com a carreira verde, né? No caso, as 3 carreiras em castanho, uma carreira verde, uma carreira laranja, e recomeçar, até chegar no tamanho que vocês querem. Então, quando eu terminar essa carreira em laranja, aí eu vou começar a fazer pontos picô na lateral, toda a lateral, pontinho picô. Aí, quando eu chegar lá do outro lado, que eu já vou ter a outra carreira laranja, aí eu vou começar a fazer o ponto um pouco diferente, espaçamento diferente. Então, aqui, ó, vamos supor, acabei de fazer aquela carreira laranja. Aqui eu já fiz o ponto picô, mas ignora isso, tá? Terminei de fazer aquela carreira laranja. Agora, eu vou começar a fazer o ponto picô na lateral. Então, terminei o bloquinho, já começo a fazer 3 correntinhas, dou uma laçada, venho na primeira correntinha, enfio a agulha e puxo o fio. Fiquei com 3 na agulha. Aí, eu puxo o fio e fecho os 3. Esse é o ponto picô. Uma bolinha. E prendo com ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer um ponto desse para cada bloquinho desse. Cada bloquinho, um bloquinho vazio, um bloquinho cheio, um bloquinho vazio, um bloquinho cheio. Então, para cada bloquinho desse, eu vou fazer um ponto picô. Aqui em cima vai ser diferente. Então, agora na lateral do meu bloquinho, eu vou fazer outro ponto picô. Que é as 3 correntinhas, prendo, formando uma bolinha.
Aí eu pulo esse espacinho aqui e prendo com ponto baixo. Lembrando que é um ponto para cada bloco. Quando eu falo bloco, é assim, ó, 3 pontos altos, um bloquinho de 3 pontos altos é um bloco. E aonde não tem pontos altos essa corrente é bloco vazio. Essa ficou praticamente uma passadeira, né? Uma passadeira com 1 metro. Se vocês quiserem fazer um pouco menor, fazer o jogo, né? Fazer uma peça um pouco menor, aquele tamanho padrão, que é 80 centímetros, aí é só diminuir uma das camadas. E aí você aumenta na outra peça, né? Pra ficar uma passadeira maior. Aqui no canal a gente já tem aula de uma outra aula de um tapete assim também, losango, e tem aula de 2 caminhos de mesa também, losango. Então, eu fiz toda a lateral com ponto picô, aí cheguei aqui na ponta, onde eu vou começar a fazer o bico. Então, vou fazer aqui, ó, como eu terminei aqui com ponto picô, agora eu faço uma correntinha de separação. E vou fazer um ponto picô dentro de cada corrente dessa. Então, faço o ponto picô com as 3 correntinhas, prendo, né, com ponto, puxo aqui, fechando o ponto, prendo na mesma corrente com ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente de separação ou 2, depende do seu ponto. Vou para a próxima corrente de base e vou fazer outro picô. Então, sempre assim, em todas as correntes eu vou fazer um ponto picô, tá? E de separação, vou fazer uma correntinha ou 2. Então, vou adiantar essa carreira aqui e já volto com vocês para mostrar como ficou. Ou melhor, vou mostrar aqui, né? Eu já fiz outro lado, vou mostrar para vocês. Deixa eu só prender esse ponto baixo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aqui é 2 correntinhas, tá? Aqui na ponta. Tem que fazer 2 correntinhas para não ficar repuxado. 2 ou 3, né? Agora, eu vou medir e pesar para vocês terem uma ideia do que dá para fazer aí com o barbante que vocês têm. 99 centímetros, praticamente 1 metro, por 54 centímetros. Cada camada contando da última carreira até da primeira carreira no caramelo até a última que é em laranja, tem 8 centímetros. Então, você já sabe que se vocês aumentarem ele, uma camada para cá, uma camada para lá, vocês estarão aumentando 16 centímetros. Então, ao invés de 1 metro, vocês teriam 1,16 m. Então, aí vocês vão aumentando. Se aumentar 2 camadas, aí ficaria com 1,32 m, né? 16 com 1,32 m, né? Então, aqui eu tenho 2 camadas, então quadrado, 2 camadas. Se vocês aumentarem mais 2 camadas de cá e 2 camadas de lá, ele fica com 1,32 m. Se aumentar uma camada de cada lado, fica com 1,16 m. Vou pesar para vocês agora, ó, a balança tá zerada. Vou colocar aqui em cima. Ó, 438 gramas. Então, acredito que com 400 gramas na cor castanha, né, que é a cor que a gente mais usou, um rolo inteiro de 400 gramas e mais as sobras, né, como eu fiz aqui, eu usei as sobras para fazer
essas carreiras de acabamento, né? Usei sobras. Se você quiser fazer a passadeira e um tapete desse aqui menor, porque esse aqui ficou com 1 metro, né? Mas se fizer ele com 80, 85 centímetros, aí dá pra fazer com 2 rolos de 700 metros, né? Que é 600 gramas cada um, dá pra fazer o jogo pra cozinha.